me chamo Pedro Ivo, tenho 33 anos, nasci lá em Recife, Pernambuco, e saí do Brasil em busca de um sonho, estudar a história da igreja. E não haveria lugar melhor que eu pudesse ir do que a cidade eterna, Roma, onde a história aconteceu aqui. Uma cidade que respira cultura, onde está presente o Vaticano, residência do nosso líder espiritual, o Santo Padre, o Papa, e onde a história da Igreja Católica aconteceu e acontece. Tá, Pedro, mas fala pra nós, por que história da igreja, por que essa paixão por estudar, ter feito esse curso que você fez, de onde veio tudo isso? Conta pra nós, como que foi todo esse processo até você vir parar aqui em Roma? Bom, eu nasci numa família muito religiosa, então a minha família ela é muito católica, e desde cedo, né, eu fui introduzido na religião. Então desde pequenininho eu sempre estava ali na igreja, participando de tudo. E aí, já na idade mais madura, depois de ter feito uma experiência mais íntima, né, com Deus, eu decidi me aprofundar. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e aí decidi focar, né, esse dom que Deus me deu do estudo, da inteligência, na parte religiosa. Entendi. Decidi cursar teologia. E aí fiz o curso de teologia lá na Universidade Católica de Pernambuco, lá em Recife. E aí dentro da ciência teológica, das tantas áreas que compõem a teologia, eu me encantei mais pela parte de história da igreja. Entendi. Sempre fui apaixonado pela história, desde o colegial, de modo geral. E aí, estudando teologia, a história da igreja foi aquilo que mais me chamou a atenção, que eu me encantei. E a título de pós-graduação, né, de especialização, eu buscava algum lugar que fosse referência nessa área. Claro. Que eu pudesse estudar lá e aprimorar os meus conhecimentos, né? Entendi. Então foi quando me veio sempre à cabeça a cidade de Roma, onde estão as universidades pontifícias, e dentre elas a Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui em Roma, que é onde eu estudo, que tem uma faculdade própria para a história da igreja e bens culturais. Eu apliquei para ela, fiz todo o processo seletivo, e aí, graças a Deus, eu fui contemplado, né, para estudar o mestrado em História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui em Roma. E como que está sendo esse primeiro impacto com essa nova universidade, sendo que você está aqui há 2 semanas, né? 2 semanas. Como que está sendo essa primeira impressão? Então, para mim é como sonhar acordado, né? Desde quando eu cheguei, foi tudo um sonho. Aquilo que a gente passa a vida inteira estudando nos livros de história, aconteceu aqui, como eu digo. A cidade de Roma é a história ao céu aberto, é um museu ao céu aberto, né? Então, chegar aqui e poder contemplar, né, ao vivo, os monumentos históricos, onde a história aconteceu, as igrejas que a gente passa a vida vendo lá, né, pela televisão do Brasil, foi encantador. Não só estudar aquilo nos livros, mas poder presenciar e ver isso ao vivo, né? Isso, presenciar onde a história aconteceu, né? Sim. Você tocar a história com as mãos. Para usar uma figura de linguagem, você tocar a história com as mãos. Top. É você vivenciar, de certa forma, essa história. Então é um sonho. Desde que eu cheguei aqui, caminhando pelas ruas, você como que não sabe para onde olhar. De tanta beleza ao ar livre, né? De tanta história que a cidade respira. Mesmo na universidade, quando eu estive lá, nessa semana começaram as aulas, foi encantador. A universidade é belíssima. Era de fato um sonho que eu tinha de estudar lá. E ao entrar, foi como sonhar acordado. Entendi.
Tá, e como é que foi esse processo de decisão de mudar para cá? Porque você tinha o propósito de estudar aqui, mas também essa mudança envolve família, envolve deixar muita coisa para trás, e assim como todos nós brasileiros passamos por esse processo. Como foi para você tomar essa decisão? O que envolveu? O que te moveu a vir para cá, além dos estudos? Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Esse primeiro momento, depois da decisão tomada, eu sou casado. Quando eu comuniquei para ela, graças a Deus ela comprou a ideia, né? A gente pode dizer que ela vestiu a camisa, acreditou no sonho, me ajudou bastante no processo de organização. A gente se organizou o melhor possível para vir, né? Desde anos. E aí com a família também. A gente contou toda a história, a família super apoiou. Do ponto de vista dos estudos, do ponto de vista profissional, vai ser algo muito bom para mim, um diferencial muito grande para aquilo que eu pretendo futuramente encerrando os estudos, que é ensinar, né? Ensinar na área da história da igreja. Então, a família apoiou, a minha esposa ajudou bastante na organização, vestiu a camisa. Acabou que sendo também um sonho para ela, de vir morar aqui, se estabelecer aqui e me acompanhar nessa nova jornada. Mas é muito difícil, principalmente porque, por conta da burocracia italiana, eu tenho que vir na frente, né, com visto de estudos, e chegando aqui, dar entrada no meu permesso di soggiorno, né, que é a residência aqui na Itália. Só então é que eu posso mandar para ela a documentação e ela vir. E aí vão ser uns 2 meses aqui sozinho, para quem está recém-casado, né, há menos de 3 anos. Não chora não. Acostumado todos os dias, né, com ela ali, a companhia de lado, vir para cá e ficar sozinho esses dias. Apesar do sonho acordado aqui da cidade ser maravilhosa, a solidão aperta um pouco, né? Também o contato com a família, os amigos, que a gente estava sempre conversando, passeando junto, sempre fazendo qualquer coisa, que você chega e é tudo muito novo, você não conhece ninguém. Qual que você acha que está sendo o maior desafio nessa mudança toda, em todos os aspectos? Aquilo que está sendo mais difícil de lidar? O maior desafio é você construir uma nova rotina, né? Uhum. Você já tinha uma rotina lá no Brasil, acostumado a fazer sempre as mesmas coisas, né? Conviver com a família, com os amigos, e você chega aqui, você começa do zero, né? Um restart, literalmente. Então você tem que criar uma nova rotina, procurar novas coisas para fazer, construir novas amizades, né? Porque senão a solidão aperta e aí você não aguenta o tranco da viagem. Uma hora o encantamento passa e aí a saudade pesa. E aí você acaba decidindo voltar, né? Então é isso que, nesse primeiro momento, aquilo que eu busco trabalhar mais, né? Construir uma rotina aqui, poder distrair, espairecer as ideias para além dos estudos e fazer nossas novas amizades, né? Para poder ajudar um pouco a aliviar o peso, né, da distância da esposa, dos amigos e da família. Conta aí pro pessoal como é que foi o nosso encontro. Então, parece coisa de filme mesmo. Nesse processo de organização para a gente vir para cá, né, a minha esposa sempre procurou alguns canais no YouTube do pessoal que vive aqui em Roma, mostra a cidade, fala um pouco do dia a dia daqui. E nessa saga, nessa busca, a gente descobriu o teu canal, né, o canal do Muriel, e aí a gente ficou fã. Todo dia a gente assistia os vídeos do canal, sempre acompanhava. Quando o Muriel postava vídeo novo, a gente, lançou o vídeo do canal, vamos assistia junto. Era como que imergir na realidade da cidade, né, de Roma, conhecer um pouco da realidade daqui, estando ainda lá no Brasil. E aí, por intermédio de um amigo da faculdade, que é português, ele conseguiu para mim ficar no Instituto Português de Santo Antônio, aqui em Roma, lá no centro. E ao lado do instituto tem uma cafeteria. Eu tinha visto que o Muriel trabalha numa cafeteria, mas não sabia que era aquela cafeteria. E aí, conversando com um moço que trabalha lá na igreja, né? Aí ele disse, tem uns brasileiros que trabalham aqui na rua. E aí disse o nome do Felipe, que trabalha na loja de vinho do lado, do José. E no café tem um tal de Muriel que trabalha lá. Eu disse, mas Muriel não tem muito Muriel nesse mundo. Deve ser o que eu acompanho o canal. E o cara disse, é esse mesmo. Ele mesmo que tem um canal no YouTube. E aí eu fui lá no café. De começo eu queria fazer uma pegadinha, ver se ele percebia o meu sotaque, né?
brasileiro, mas aí quando eu cheguei lá no café, que eu vi o Muriel, na hora não saiu nada. Aí eu comecei a falar português, ele ficou meio assustado, disse, você sabe que eu falo português? Eu disse, claro, eu acompanho o teu canal, pô, há tempos atrás, toda a tua história. E aí foi uma ajuda muito grande, né? Eu digo que pra mim foi um diferencial muito grande quando eu cheguei aqui para me ajudar a suportar esses primeiros dias, né? Essas semanas que você está longe da família, da esposa, dos amigos. E aqui eu encontrei no Muriel, na Júlia, no Edilson, na Ana, né? No Israel, na família dele, um apoio. De fato foi verdadeiramente uma família para mim que me acolheu como um membro aqui na Itália. Eu acho que isso para mim fez muita diferença, eu agradeço muito. Que isso, né? Para nós é um prazer. E cara, foi fantástico. Me ajuda muito aqui a arrumar algo a fazer, a gente sempre sai junto, dá uma volta e é encantador. Mano, explica pra gente como é que foi essa coisa de você, no início, começar a estudar na intenção de ser padre, que você tinha comentado comigo, e depois você renunciar a tudo isso para poder se casar. Como que é tomar essa escolha? Como que foi isso para você? Então, essa é uma dúvida que surge muito, né, no pessoal quando toma conhecimento da minha história, que vê que eu estudei teologia, história da igreja agora, numa pontifícia universidade. Pensa que eu sou seminarista ou que estou me preparando para ser padre, né? Mas na minha experiência pessoal, né, quando eu tive, a gente pode dizer que essa experiência mais íntima com Cristo e na maturidade, eu decidi me aprofundar, né? Usar esse dom que Deus me deu, da inteligência, para aprofundar nos mistérios sagrados, estudar teologia. E aí nesse percurso, no meio do caminho, me veio essa vontade, né, que eu precisava discernir de ser padre ou um pai de família pela vocação do matrimônio. E aí eu participei de alguns encontros vocacionais, conversei bastante com os amigos seminaristas, padres, frequentei lá o seminário, dia a dia, vi como é, e discerni pelo matrimônio, né? Não que eu costumo dizer para o pessoal, eu não levo jeito para ser padre, não é isso, mas é que na minha escolha pessoal pendeu mais a escolha pelo matrimônio. Entendi. O sonho de construir uma família, de ter filhos, né? Então foi o que me levou a discernir por essa vocação, a vocação de chefe de família, de esposo, né? Pelo matrimônio. E mesmo assim você consegue ainda atuar no meio da igreja, servir a Deus, mesmo tendo feito essa escolha, né? Isso não te impede de fazer outros papéis dentro da igreja. Sim, uma coisa que pouca gente conhece ainda hoje, né? Na nossa igreja católica, foi restituído, a gente pode dizer assim, o diaconato permanente. Então os homens casados também, a partir dos 35 anos, com 5 anos de casado, eles podem se ordenar diáconos e ajuda ali na liturgia ao padre no altar, né? É uma função ainda pouco aproveitada e pouco conhecida pela massa católica, mas que, quem sabe, né, como possibilidade, a esposa também tem que permitir estar junto, porque acaba que envolve, né, também a família, esse desprendimento para estar servindo a igreja. Claro. Mas está aí nos planos da gente, se Deus quiser, daqui a uns 2 anos ainda, quando eu tiver os 35 e 5 anos de matrimônio, né, de casado, o diaconato permanente, servindo aí como homem casado, mas também servindo a liturgia, o altar, né, anunciando a palavra. E profissionalmente, essa minha paixão, né, pela teologia, pela ciência sagrada, o sonho que eu tenho de ser professor, né? Se Deus quiser, concluindo o mestrado e em seguida o doutorado na área de História da Igreja, eu pretendo lecionar, contribuindo aí com a igreja na formação de futuros padres e diáconos, com a formação eclesiástica. Mano, então é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal, por ter compartilhado da sua vida com a gente. E se você quiser, tá aí o espaço para você passar alguma mensagem para as pessoas que vão assistir essa entrevista, se identificar com a sua jornada, com as suas decisões, com o momento que você está vivendo de vida. Fica aí, pode deixar aí uma mensagem para o pessoal. Então, como mensagem final, eu poderia dizer, acredite no seu sonho, nunca desista, né? Corra atrás, invista. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então creia, tenha fé, né?
mas também busque. Por mais longe que pareça estar o seu sonho, por mais difícil que pareça, confie e corra atrás. Tudo é possível. Como São Paulo costuma dizer, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. A gente faz a nossa parte e deixa nas mãos de Deus, confiando que, como Pai, Ele quer o melhor para a gente. Então busque, não desista, que você é capaz de conquistar o mundo. É isso aí. Muito obrigado mais uma Valeu, vez. meu irmão. Tamo junto.